Olá, eu sou a Carol Nogueira e este é o Item Mais da CNN. Nossa analista de economia, Raquel Landim, ela teve acesso com exclusividade à carta que Jair Bolsonaro mandou hoje ao presidente americano Joe Biden. Abre aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Queremos reafirmar nesse ato, em inequívoco apoio aos esforços empreendidos por Vossa Excelência, o nosso compromisso de eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030, fecha aspas. Esse é só um trechinho da carta que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu do Brasil. A mensagem foi enviada por Bolsonaro e teve um dedinho dos ministros Carlos França, das Relações Exteriores, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Tereza Cristina, da Agricultura. A resposta da Casa Branca foi diplomática, porém foi dura se a gente prestar atenção no texto como um todo. Eles disseram, primeiro, que o Brasil é um país que, pelo seu tamanho e pela sua importância, tem que assumir um papel de liderança nessa luta contra o aquecimento global. Depois disse que achou muito boa a proposta do Brasil, um compromisso de acabar com o desmatamento até 2030, mas aí cobrou, quer resultados concretos ainda esse ano. Então deixou muito claro que nessa cúpula do meio ambiente na semana que vem, não vai bastar apresentar metas para 2030. O governo americano quer metas de curto prazo e resultados concretos para já, para ainda esse ano. O ministro Ricardo Salles, inclusive, deu uma entrevista para a CNN na última quarta e foi mais ambicioso na promessa. Ele disse que esse prazo de 9 anos pode ser encurtado. Escuta só um trecho da entrevista. Aqui não se trata de uma negociação de troca de meta por ajuda financeira. O Brasil se compromete com aquilo que é esperado pelos Estados Unidos e por outros países, se compromete com aquilo que acredita, que é a aplicação da lei, do nosso caso, o Código Florestal, e apresenta um plano de ação que tem custos, tem despesas, e esse custo será suportado pelo Tesouro Brasileiro na medida daquilo que houver capacidade de execução e, mais do que isso, na medida daquilo que houver compromisso. No momento que nós vimos governos, setor privado e várias entidades mundialmente colocando essa questão como alta prioridade e se dispondo para ajudar, nós abrimos uma possibilidade para que essa ajuda efetivamente aconteça através desse compromisso que é firmado pelo presidente da República na carta que envia agora ao presidente dos Estados Unidos. Acontece que esses discursos divergem da forma como o governo Bolsonaro vem conduzindo a pauta ambiental até agora. As notícias sobre exonerações, revogação de portarias que protegiam áreas ambientais e aumento de queimadas e desmatamento se multiplicaram nos últimos 2 anos. A gente até poderia pensar que as polêmicas ficaram para trás e que essa carta para o Biden significa uma guinada definitiva em relação ao meio ambiente. Mas, na semana passada, no mesmo dia em que falamos com o ministro do Meio Ambiente, também aconteceu isso aqui. Qual é a acusação contra o ministro Ricardo Salles? Segundo o documento, o ministro Salles defendeu a legalidade de atuação em terras de grilagem. O senador Telmário Mota, do Partido Republicano, também foi citado no caso. A Polícia Federal afirma que 200 mil metros cúbicos de madeira extraídas ilegalmente no valor de 130 milhões de reais foram apreendidos em uma operação da PF e que tanto Salles quanto o senador teriam feito declarações contrárias a essa operação, além de terem defendido a legalidade do material e da ação dos madeireiros investigados. Neste episódio do Item Mais, vamos analisar se o discurso e a prática apontam para o mesmo caminho. Será que o Brasil consegue mesmo zerar o desmatamento ilegal até 2030? Aliás, será que não poderíamos fazer isso em menos tempo? Quem me ajuda a responder é o Paulo Moutinho, pesquisador sênior do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Seja bem-vindo ao Item Mais, Paulo. Prazer é meu. Paulo, na última quarta-feira, o governo publicou o Plano Amazônia 2021-2022 em substituição à Operação Verde Brasil. Antes da gente falar desse novo plano, você pode contar para a gente qual foi o legado dessa Operação Verde Brasil? A operação teve um certo sucesso no combate ao fogo na Amazônia. Nós monitoramos aqui realmente uma queda no número de eventos de incêndios em focos
de incêndio naquele período em que estava a operação em vigor. Mas houve um erro estratégico fundamental, que foi não combater o desmatamento que estava ocorrendo simultaneamente ao fogo. Combateu-se o fogo, mas se esqueceu do que provoca o fogo em grande parte na Amazônia, que é o chamado fogo de desmatamento, que é quando a pessoa derruba, né, a floresta, espera alguns dias para aquela matéria vegetal secar e coloca fogo. Em 2019, o fogo de desmatamento foi muito intenso e se combateu apenas o fogo e depois tivemos um problema em 2020, como nós vimos nas mídias sociais e na imprensa. Então, houve um efeito, mas um efeito não foi na raiz do problema. Paulo, então vamos focar aqui no desmatamento com um dado mais recente do mês de março. Se não me engano, é o maior volume de área desmatada para março desde 2015. Por que, Paulo, março foi um mês tão crítico quando falamos em desmatamento? O que acontece no ciclo de exploração madeireira ou de desmatamento na Amazônia, seja ele legal ou ilegal, é que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, onde chove muito na região, em boa parte da região, essa ação dos grileiros, dos desmatadores ilegais, ela diminui um pouco, porque fica muito difícil você fazer uma derrubada ou uma extração de madeira com chuvas torrenciais. Então, é natural, e historicamente isso acontece, que janeiro e fevereiro tem uma baixa nessas taxas. Volta a subir à medida que a seca avança na região, quando dá para você entrar com os caminhões, com tratores, motosserristas e assim por diante. Então, é esperada essa redução mesmo. Então vamos tomar essa base de comparação, Paulo. Março de 2021, março de 2015. O que essa comparação nos indica? Indica que nós podemos estar no mesmo trajeto de problemas sérios com desmatamento e fogo durante o período seco na região, similar ao que nós tivemos em 2019 e 2020. É um alerta, é preciso que se monitore muito bem o que vai acontecer no próximo mês, porque nós podemos estar armando de novo a mesma situação que nós tivemos em 2019 e 2020, que foi um desastre, porque o desmatamento não é apenas a derrubada e a perda de biodiversidade, ela envolve fogo, e fogo em um momento de pandemia significa agravar a situação de saúde de milhões de brasileiros que vivem na região, porque a fumaça que esses incêndios de desmatamento produzem agravam a situação de quem está infectado por Covid. Então, não é simplesmente uma perda ambiental, é uma perda econômica e de saúde, o avanço do fogo e do desmatamento na região. Paulo, acompanhamos uma notícia-crime enviada ao Supremo Tribunal Federal contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Como é que fica a imagem para a sociedade e também para o exterior da nossa gestão de meio ambiente diante de notícias como essa? Tendo em vista também a carta enviada pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Pois é, eu acho que a gente pode resumir todo esse posicionamento do governo atual em relação à questão ambiental, não só na Amazônia, mas no país como um todo, da seguinte forma: não se entendeu ainda, no âmbito deste governo, que cuidar do meio ambiente significa cuidar da economia futura do país. Nós estamos vivendo num mundo em aquecimento, onde o país que elaborar as suas estratégias de conservação, de uso sustentável de seus recursos naturais, ele estará na vanguarda econômica do planeta. E essa ficha não caiu. A meta de 2030, obviamente ter uma meta é super importante, isso é um ponto positivo do plano, mas não se diz como nós vamos chegar lá. Nós vamos continuar aumentando o desmatamento e quando chegar em 2029 vamos reduzir para o que foi prometido? Ou nós vamos fazer grandes ações para reduzir drasticamente nos primeiros anos a taxa do desmatamento?
Então, é preciso que se ponha mais na mesa, que mais informações surjam do governo em como nós vamos chegar a um desmatamento ilegal zero em 2030. A trajetória dessa redução é importante. E eu digo mais, a sociedade não é nem o governo, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, ela sabe como reduzir a zero o desmatamento na Amazônia, porque nós fizemos isso entre 2004 e 2012, quando caiu 80% da taxa de desmatamento e, note, dobramos a produção de carne e soja na região. Em 2004, nós tínhamos 2,7 milhões de hectares desmatados naquele ano. Em 2009, nós derrubamos essa taxa para 700 mil hectares, mais de 70% de redução. Nós sabemos como fazer, nós temos elementos para fazer, mas falta uma coisa fundamental, que é a vontade política para isso e a orientação política para isso. Paulo, em meio a tudo isso, tem a cúpula dos líderes sobre o clima. Acontece no final dessa semana. Como é que o Brasil conseguiria se reposicionar internacionalmente na questão ambiental? Veja bem, como eu disse antes, nós sabemos como derrubar a taxa de desmatamento e continuar aumentando a produção. Não estou falando de produtividade, é produção. Provamos isso, muita gente do agronegócio já entendeu isso e sabe que isso é possível. O que acontece é que nós abandonamos os programas de longo prazo, não de combate ao desmatamento na Amazônia ou no Cerrado, mas um programa de desenvolvimento sustentável. O Plano Amazônia que está posto aí, ele não é um plano de desenvolvimento sustentável. Ele é um plano de combate com vários problemas de definição de como nós vamos chegar ou fazer esse combate. Portanto, tudo isso é um reflexo de abandono de uma política de Estado, de longo prazo, de desenvolvimento para os brasileiros. Nós temos hoje na Amazônia 50 milhões de hectares de florestas públicas que estão na categoria de não destinadas, que precisam ser destinadas a um fim de conservação, terra indígena ou uso sustentável, como manda a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que foi aprovada no Congresso em 2006. É uma lei. Você tem que cumprir a lei. 50 milhões de hectares representa a área da Espanha. É um monte de área com floresta em cima, que vem sendo alvo de grilagem por ações criminosas, em que você chega lá, desmata, consegue um recurso, inclusive em banco oficial, para desmatar essa área, e é uma área pública. É a mesma coisa de alguém chegar na praça aí da sua cidade, lotear a praça pública central, vender os lotes e tudo fica por isso mesmo. E depois vem alguém legalizar aquilo. Então, o brasileiro está sendo usurpado no seu patrimônio natural, que é essa grande floresta, numa proporção muito grande, porque não há um combate efetivo à grilagem. Então, eu acho que nós temos um problema sério de foco. Um plano de longo prazo resolveria, e não o plano que está posto, que é um plano de curto prazo focado em fogo e desmatamento apenas. Desmatamento, queimadas, grilagem. Falta vontade política, Paulo? Como resolver esse combo de problemas? Então, de novo, eu acho que é uma questão de vontade política por uma avaliação política muito fora do contexto. Eu diria mais, uma avaliação de 4, 5 décadas atrás, da década de 60 e 70, se nós pegarmos aí o bioma amazônico nesse sentido, onde tudo tem que ir ao chão para você botar o progresso em frente. Esqueceram que o mundo é outro, esqueceram que o mundo está numa transformação climática que afeta a Amazônia. Não só o desmatamento afeta a questão climática amazônica, mas também a mudança global do clima. Para você ter uma ideia, na região do Xingu, a gente tem alguns trabalhos aqui no nosso instituto, mostram que você tem um cenário climático naquela bacia do rio Xingu, ali entre o Mato Grosso e o sul do Pará, previsto pelo IPCC, que é esse órgão da ONU científico, para 2050. Isso acontece hoje. É muito mais rápido do que nós estávamos prevendo. A estação de seca na região de produção de soja, na região do Mato Grosso, ela já aumentou em 2 semanas. Isso faz uma diferença enorme para a produtividade. E a previsão é que as áreas boas para a produção de soja estão mudando rapidamente, geograficamente falando. Ou seja, as pessoas não estão
escutando, assim como na Covid, não estão escutando a ciência, que está demonstrando e comprovando uma hora que é um desastre. E nós continuamos com uma opção política para ir ao encontro desse desastre. Paulo Moutinho, pesquisador sênior do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Paulo, foi um prazer falar com você. Muito obrigada pela gentileza em participar do Item Mais. Um abraço. Questão ambiental, seguimos de olho aqui no Item Mais. E amanhã, a Mona Lisa Perrone está de volta. Eu fico por aqui. Tchau, até a próxima.